Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo. Hoje nós não vamos fazer cálculos, hoje nós vamos falar sobre um conceito, tá? Do que seria o gradiente de subida, tá? Será que é importante para nós pilotos sabermos qual é o gradiente de subida? Afinal de contas, para que ele serve? Bom, o gradiente de subida nada mais é do que o ângulo expresso em porcentagem que a aeronave deve manter a partir da sua decolagem para que seja obtida uma altitude mínima de segurança para que possa transpor os obstáculos que possam estar à frente, né, no nosso cone de decolagem, tá? O percentual mínimo, tá, estabelecido em carta sempre será de 3,3%, tá? Isso no Brasil. Em outros países eu não posso falar porque eu não conheço a legislação dos outros países. Mas no Brasil, para procedimentos IFR, o gradiente mínimo estabelecido em carta é de 3,3%, tá? De onde vem esse 3,3%? Esse 3,3% vem de uma definição, tá, que consta dentro do documento 8168 da OACI, que fala de Flight Operations, tá? Então lá vai ter mais detalhamentos a respeito desse gradiente de subida. Como que se chegou a esse resultado de 3,3? Eles estabeleceram, né, um elemento chamado Minimum Obstacle Clearance, que seria de 2,5%, e ainda adicionaram um outro elemento de segurança, que seria o Obstacle Identification Surface, que deram mais uma gordurinha de 0,8%. Então, somando 2,5% a 0,8%, teremos o 3,3%, tá? Então, esse procedimento nós chamamos de PDG, que é Procedure Design Gradient, tá? Então, aqui eu fiz um desenho, basicamente, de uma carta, tá? Uma carta RNAV India Hotel Uno Charlie do Santos Dumont. E nesse RMK, ele consta o seguinte. Aqui ele de cara já está te informando o quê? O gradiente ATC. Não é o gradiente mínimo, tá, de carta, é o gradiente ATC. Temos aí na transição BITAC 8% até 5.000 pés. Só mais uma ressalva. O que vem a ser esse gradiente de subida? Nada mais é do que a quantidade de pés que nós vamos subir a partir da nossa velocidade de subida. Suponhamos que nós temos uma velocidade de subida de 100 nós, tá? 100 nós vezes 3,3%. Então, nós temos que garantir uma razão mínima de subida de 350 pés por minuto. Ah, Wesley, mas 100 vezes 3,3 dá 330. Só que a gente tem que arredondar sempre por múltiplo de 50 acima do nosso resultado, tá? Então, se nós tivéssemos achado 350, beleza, seria 350 pés por minuto. Como nós achamos 330, arredonda-se para o múltiplo de 50 acima. Então, seria o 350 pés por minuto, tá? Isso numa condição bimotora, trimotora ou quadrimotora. Ah, Wesley, se eu for monomotor, aí, meu amigo, você vai ter o trabalho de tentar sair dessa situação com vida, tá? Mas com o motor operando, você tem também que manter o gradiente de 3,3, ou seja, 350 pés por minuto de subida. Então aqui nós temos a transição na SHOP, que também de 8% até 5.000, após 6% até o FL 240, tá? Temos na transição SIDUR 8% até 5.000,
Reparem que o 5.000 está sublinhado, porque no mínimo 5.000, tá? Após 7.1 até o FL200. Transição UMBAD, 8% até 5.000, após 6,3% até o FL220. Wesley, se eu não tiver condições de cumprir o gradiente ATC, como piloto você deve informar o controlador. O controlador certamente vai te perguntar, cumpre o gradiente ATC? Se você estiver muito pesado e não tiver condições de cumprir o gradiente ATC, você vai informar para o controlador, negativo. Não tenho condições de cumprir o gradiente ATC. Só tenho condições de cumprir o gradiente mínimo de subida. Tá? E isso vai competir a autorização do controlador. Tá? Então, gradiente mínimo de subida sujeito à autorização do controlador pela pista 0220, 4,3% até 5.000 após o 3,3. A aeronave deve dispor dos equipamentos para que se possa cumprir procedimento RNAV1 ou RNP1 e informações complementares no verso. O que viria a ser essas informações complementares? Vou ler para vocês aqui na carta. RNAV1, Sistema de Vigilância ATS requerido, tá? Manter VMC até 2.500 pés, ou seja, até 2.500 pés eu preciso manter condição meteorológica visual. Decolagem pela pista 02 esquerda e 02 direita, não ultrapassar a ponte Rio-Niterói, tá? Porque da ponte Rio-Niterói para lá, já se torna uma área de jurisdição do Galeão. Observar o Morro Pão de Açúcar, a altitude de 1.326 pés, a 3.697 pés de distância da cabeceira 02, o que equivale em torno de umas 2 milhas. Tá? Observar compulsoriamente a seção INS do IPMAP e para as aeronaves não equipadas com GNSS, os seguintes DME devem estar em operação: Caxias, Piraí, Porto das Caixas e Santa Cruz. Tá? Então nós falamos basicamente a respeito do que seria o gradiente de subida e qual a importância do mesmo. Tá? Falamos superficial. Quem tiver interessado em se aprofundar no assunto, novamente, tá? Repito, documento 8168 da OACI, que fala de Flight Operations, tá? Operações de voo. Eu espero ter esclarecido aos espectadores, né, a quem me fez essa pergunta também. Eu espero ter ajudado e continuaremos fazendo mais vídeos aí esclarecedores para que possamos ajudar aqueles que estão prestando banca para a ANAC ou aqueles que estão com alguma dúvida que não encontraram material para isso, tá? Para esclarecer essa dúvida. E eu espero de coração ter ajudado vocês. Vejo vocês no próximo vídeo e desejo a todos bons estudos. Um forte abraço!